Eleições 2022. Bom, uma pesquisa IPEC divulgada nesta segunda-feira mostra o ex-presidente Lula na frente na corrida ao Palácio do Planalto. Em um eventual segundo o atual presidente Jair Bolsonaro, Lula também teria mais votos, como conta agora o repórter Vitor Hugo Salina. Pesquisa IPEC divulgada nesta segunda-feira mostra o ex-presidente Lula, do PT, com 44% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 32% na eleição para a presidência da República em 2022. Ciro Gomes, do PDT, vem em seguida com 6% das intenções. Simone Tebet, do MDB, tem 2% e Vera Lúcia, do PSTU, tem 1%. Os nomes do constituinte Emael, da Democracia Cristã, Felipe Dávila, do Novo, Léo Péricles, da Unidade Popular, Pablo Marçal, do PROS, Sofia Manzano, do PCB e Soraya Tronic, do União Brasil, foram citados, mas não atingiram 1% das intenções de voto cada um. Brancos e nulos ficaram em 8%. Não sabem ou não responderam chegam a 7%. O nome do candidato Roberto Jefferson, do PTB, não consta nesta pesquisa. Na resposta espontânea, em que não são mostrados os nomes dos candidatos, os números de Lula e Bolsonaro estão próximos da estimulada. Lula tem 41% e Bolsonaro 30%. A seguir vem Ciro Gomes, do PDT, com 3%. Os outros candidatos, constituinte Emael, da Democracia Cristã, Felipe Dávila, do Novo, Léo Péricles, da Unidade Popular, Pablo Marçal, do PROS, Simone Tebet, do MDB, Sofia Manzano, do PCB, Soraya Tronic, do União Brasil e Vera Lúcia, do PSTU, não pontuaram. Brancos e nulos ficaram em 9%. Não sabem ou não responderam chegam a 16%. Em um eventual segundo turno, o ex-presidente Lula também segue na liderança. O petista tem 51% de intenções de voto contra 35% do atual presidente Jair Bolsonaro. Brancos e nulos são 9% e 5% não sabem ou não responderam. O Instituto não testou outros cenários de segundo turno. Roberto Mota, como avalia esses últimos números? Agora as pesquisas eleitorais começam a ser divulgadas com maior frequência? Agora acho que vai ser um bombardeio diário, né, Adriana? Eu sempre recomendo às pessoas ceticismo, sempre recomendo a elas que comparem essas pesquisas com o resultado que elas veem diante dos olhos delas. Nós recebemos resultado da pesquisa IPEC, né? Como eu sempre sugiro, eu gostaria de saber qual foi o desempenho passado do IPEC, qual é a nota que o IPEC tem como preditor do resultado das eleições. Tentei dar uma entrada aqui no site do IPEC para saber melhor sobre ele. Não tem muitas informações, né? A gente teve a surpresa outro dia de descobrir que o dono da Quest Pesquisas trabalhou em duas campanhas do PT, em 2014 e 2018. Eu gostaria que quem recebe o resultado de pesquisas recebesse também informações sobre o Instituto. Enquanto a gente não tem isso, a gente tem outros dois institutos que sempre ajudam, que é o Datapovo, todo mundo já conhece há bastante tempo, e na semana passada nós vimos o Data Live, numa live do presidente que teve quase 600 mil pessoas online e da última vez que eu vi já tinha passado de 7 milhões de visualizações. São informações que ajudam o eleitor a formar a sua própria opinião. Diogo confia na pesquisa IPEC, acha que agora os números começam a ficar mais próximos da realidade. Desde o começo das divulgações neste ano, Lula aparece à frente de Bolsonaro. Essa distância vem diminuindo ou aumentando? Do que isso depende? Pois é, Adriana, o IPEC é o antigo IBOP, né? Um instituto bastante conhecido aí dos brasileiros.
Então é um instituto, as pessoas que o fazem, ele tem uma tradição, apesar da mudança de nome, né, é um sucessor do IBOP, e então é considerado um instituto bom, um instituto confiável. Ele tem metodologias diferentes de outras pesquisas e essas diferenças metodológicas, por exemplo, se uma pesquisa é feita por telefone, se outra é feita presencialmente, obviamente faz com que haja diferenças significativas muitas vezes entre uma e outra. E há um componente importante que é o início da campanha. Até agora havia saídas e entradas de candidatos na pesquisa, então os institutos eram obrigados a atualizar os nomes dos pré-candidatos que eram colocados ali, que eram apresentados na pesquisa induzida, né? Aquela pesquisa em que se apresentam os nomes dos candidatos e os entrevistados têm que escolher um deles. Quando saem nomes, isso muda completamente a configuração e fica difícil comparar uma pesquisa com a anterior. Agora que os candidatos, a partir de agora, estarão mais consolidados, a comparação vai ficar mais fácil. Do ponto de vista dessa pesquisa específica, ela traz uma boa notícia para Lula e uma má notícia para Lula. A boa notícia é que Lula consolida a liderança e a diferença bastante significativa em relação ao presidente Jair Bolsonaro. A má notícia para Lula é que a chance dele ganhar no primeiro turno está cada vez mais distante.